Neste vídeo, nós vamos esclarecer como o trabalhador deve proceder para provar o exercício de atividade rural, assim como nós vamos evidenciar o que é regime de economia familiar. O conceito de segurado especial está previsto no artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213 de 1991. Trata-se de pessoa física residente em imóvel rural na condição de proprietário, arrendatário ou possuidor que exerça sua atividade de forma individual ou em regime de economia familiar, em área não superior a 4 módulos fiscais, assim como seu cônjuge, companheira ou respectivos filhos também serão considerados segurados especiais. Todavia, eles necessariamente deverão contribuir para o sustento da família e com o trabalho em forma de regime de economia familiar. Regime de economia familiar refere-se à atividade desenvolvida pelos membros da família indispensável ao desenvolvimento e sustento do núcleo familiar, com mútua dependência e sem a necessidade de empregados permanentes. O trabalho urbano realizado por um dos membros da família não descaracteriza a condição de regime de economia familiar, desde que os valores auferidos com a agricultura sejam indispensáveis para o sustento do lar. O trabalhador rural nem sempre tem o cuidado, ou melhor dizendo, ele nem sempre se preocupa em guardar os documentos que provam o exercício da sua atividade rural. Isto por conta das características desse povoado, que são pessoas simples, no bom sentido do termo, que não se preocupam em guardar documentos. Só que isso acaba acarretando grandes prejuízos na hora de requerer o benefício previdenciário, onde é exigido o início de prova documental para a averbação do tempo de atividade rural. Em regra, o INSS tem que levar em consideração as características desse trabalhador rural e relativizar a exigência das provas documentais para considerar o tempo de serviço rural realizado pelo segurado especial. Todavia, na prática não é isso que acontece. O INSS não exige apenas o início de prova documental, mas sim prova robusta e concreta do exercício da atividade rural realizada pelo segurado especial. E isso é muito prejudicial, porque o trabalhador rural nem sempre possui a documentação exigida pelo INSS. Durante o protocolo do requerimento do benefício, é aberto um procedimento de justificação administrativa. Este procedimento serve para suprir a prova documental. Todavia, isto apenas gera mais procrastinação e demora na conclusão do resultado do requerimento, uma vez que este procedimento de justificação administrativa não aceita o complemento através de prova testemunhal, e isto muitas vezes leva ao indeferimento do requerimento de benefício do segurado especial, justamente pelo não reconhecimento da atividade rural pleiteada pelo segurado. Embora o artigo 106 da Lei 8.213 de 1991 possua uma extensa lista dos documentos que são exigidos para a prova da atividade rural, os tribunais são mais sensíveis à realidade do trabalhador rural e acabam relativizando a exigência desses documentos. São aceitos outros documentos que devem ser complementados por prova testemunhal, a qual não é aceita pelo INSS. Dentre diversos documentos, nós podemos mencionar a título de exemplo: certidão de casamento no local aonde a atividade rural era exercida, certidão de nascimento dos filhos, título eleitoral, assim como outros documentos que o trabalhador rural possua e consiga localizar para serem complementados por intermédio de prova testemunhal. É dispensável o recolhimento das contribuições previdenciárias relacionadas à atividade rural anterior a novembro de 1991
para serem juntadas e complementadas ao período rural para fins de concessão de benefício previdenciário. Assim, um trabalhador que possua 25 anos de trabalho urbano, somado a 10 anos de trabalho rural, desde que este trabalho rural seja anterior a novembro de 1991, ele somará 35 anos e assim terá a concessão do seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Para o trabalhador que exerceu atividade rural após novembro de 1991, além da prova do exercício dessa atividade rural, ele também deverá realizar a indenização e o recolhimento das contribuições previdenciárias para ter o reconhecimento das atividades concomitantes ou recíprocas. Melhor dizendo, para ele ter o reconhecimento da atividade rural e juntar este período com a atividade urbana, ele deverá indenizar o INSS, realizar os recolhimentos previdenciários em relação à atividade rural, na hipótese dele ter exercido essa atividade após novembro de 1991.